A morte dos 12 pares de França, de Marcos Sampaio, voz Iba Mendes. Amigos e caros leitores, dê-me um pouco de atenção. Leiam esta minha história com calma e meditação. Verão que não é mentira, nem lenda de ilusão. Os leitores devem saber das proezas de Roldão, e de Oliveiro, seu amigo, sabem os feitos então, e também a falsidade que lhes fez o Galalão. Foram todos cavalheiros de muito alto louvor. Roldão, Ricarte e Oliveiros eram os três de mais valor, Roldão sendo o mais querido do seu tio imperador. Galalão era um covarde, infame e vil traiçoeiro, que se vendia aos turcos por muito pouco dinheiro, mas teve uma morte trágica, porque Deus é justiceiro. Nesse tempo o imperador estava mais descansado, seus reinos todos em paz, vivia mais sossegado, e também os 12 pares vivendo junto a seu lado. Foi por aí esse tempo que deu-se a fatalidade. Carlos Magno se achava bem perto de uma cidade, de Saragoça chamada naquela localidade. Habitavam em Saragoça 2 irmãos reis coroados. Eram 2 turcos valentes, pelos seus feitos falados. Carlos Magno quis fazer deles cristãos batizados. Carlos Magno então disse: vou uma embaixada mandar para Macírio e Belande, e nela lhe declarar que deixasse seus ídolos para Jesus adorar. Então Carlos Magno fez ali uma reunião, e foi logo nomeado para isto Galalão, para levar a embaixada a Belande, rei pagão. Partiu Galalão armado, com honra de embaixador. Chegando em Saragoça, ao rei se apresentou, e entregou a baixada que Carlos Magno mandou. Foi muito bem recebido, pois dos reis era o dever. Os 2 lhe perguntaram o que queriam saber, de Carlos Magno e os pares, como era seu viver. Galalão contou direito quem era o imperador. Os reis logo conheceram que ele era traidor. Pela sua fisionomia viram que não tinha valor. Disseram um para o outro: ele é capaz de vileza. Portanto convém que nós lhe falemos com franqueza. Carlos Magno e os pares ele vende com certeza. Como de fato falaram, facilmente ele aceitou de entregar os cavalheiros e também o imperador. Deram-lhe muita riqueza, muitas joias de valor. Galalão disse aos reis que seus exércitos preparassem, e fosse para Roncesvalles, e por lá se ocultassem, que ele entregava os pares para que ele os matassem. O rei chamou Galalão, disse confiadamente, para levar a Carlos Magno um muito rico presente, para assim eles poderem pagar-lhes mais facilmente. Ó maldito Galalão, mal desaventurado homem, nasceste de sangue nobre, a avareza te consome, sendo rico te vendeste, botando em lama teu nome. Tu sendo um príncipe nobre de tão alta distinção, foste escolhido entre todos para tão fina missão, porém com tua vileza usaste a negra traição. O imperador confiando-te em levar a embaixada, não julgando que tu fosses uma alma desesperada, vendendo o teu senhor e todos teus camaradas. Se dos pares tinhas queixas, porque eram bons guerreiros, por que então vendestes os inocentes cavalheiros? Tua pessoa demonstra os teus gestos traiçoeiros. Cometeste contra Deus a mais infame maldade, de vender teus companheiros aos monstros sem piedade. Tu covarde has de sentir o pago disto mais tarde. Tu eras sempre traidor, em tudo mais vagabundo. Vendeste a valia mais do que tudo neste mundo. Botaste teus companheiros num abismo mais profundo. Por avareza vendeu Judas a Jesus nosso Redentor. Por avareza foi Adão, desobediente ao Criador. Por avareza vendeu Galalão seu senhor.
Então, neste mesmo dia, regressara a Galalão. Chegando a Carlos Magno, contou a sua intenção. Disse que os reis queriam se batizar ser cristão. Entregou-lhe os presentes que os reis tinham mandado. Carlos Magno recebeu, ficando muito obrigado, e repartiu os presentes com todos do seu reinado. Depois disto, os cavaleiros para Roncesvalles partiram, levando 5.000 praças, e sem demora seguiram. Carlos Magno indo atrás, porém os pares não viram. Estavam os 2 reis turcos com 90.000 guerreiros. Então deixaram entrar todos 10 cavalheiros, e fizeram-lhe um cerco a seus modos traiçoeiros. Então todos os cavalheiros começaram a batalhar. Era tanta a mortandade que fazia admirar. Os cristãos, muito cansados, trataram em se retirar. Estando todos os cristãos retirados dos inimigos, viram outro exército turco, conhecendo do perigo. Rodão então se juntou com Oliveiro, seu amigo. Rodão tocou a corneta, pensando que avisava a seu tio Carlos Magno, que muito longe estava. Deus fez que ele não ouvisse, pois da glória lhe chamava. Deus quis lhe dar a coroa lá na bem-aventurança. Pelos trabalhos que fez, era esta a sua herança, pois era um dos mais temidos dos 12 pares de França. Pôs Rodão logo os seus em ordem bem prevenidos, e investiram aos turcos como lobos enraivecidos. Os turcos entraram em combate com vozes e alaridos. Rodão disse a seus amigos que, sem receio de morrer, entrassem todos em luta, Deus havia de os socorrer. Entrou pela direita, como adiante vamos ver. Então, a segunda vez, Rodão ainda tocou, encomendando-se a Deus, na horrenda batalha entrou, com tanta força e coragem, que 6.000 turcos matou. Chegaram 20.000 turcos, com desesperos fatais, a cometer os cristãos, que já não podiam mais, Rodão saindo ferido, com 4 feridas mortais. 100 cavalheiros cristãos entraram ali sem temer, Rodão avistando eles, julgando que podia ser Carlos Magno com seu povo, que vinha lhe socorrer. E com este pensamento na batalha se meteu. Logo no primeiro encontro seus cavalheiros perdeu, escapando apenas 2, que na luta não morreu. Um era o Duque de Trieste, cavalheiro de atenção. O outro era Valdivinos, que era irmão de Rodão. Estavam todos feridos, sem acharem remissão. Vendo Rodão a derrota, começou a exclamar: ó Carlos Magno, onde estás, que não nos vens ajudar? Deixa a mim então desprezado, sem teu auxílio me dar? Rodão ali conhecendo que havia de morrer, pois Carlos Magno e os outros não lhe vinham socorrer, perdendo toda a esperança de seus companheiros ver. E desejando vingar-se daquela fatalidade, pegou um turco e lhe disse: monstro vil sem piedade, ou mostras o rei Belande, ou eu te mato, covarde. Então o turco lhe disse, mostrando grande terror: vês aquele cavalheiro que eu te mostrando estou? Aquele é o rei Belande, que a todos vocês comprou. Ele foi quem deu riqueza a um teu embaixador, que se chama Galalão. Aí Rodão suspirou, e foi-se então para o rei, que o turco lhe mostrou. Beijando a cruz da espada, cobriu-se com seu escudo, entrou pelo meio dos turcos, ia derrubando tudo. Encontrou o rei Belande, que lhe olhou bem sisudo. Rodão deu um golpe nele, que abriu até a cintura. Os turcos tomaram medo e horror a esta bravura, que partiram para longe, temendo a desventura. Rodão saiu da batalha já muito desfigurado, deitou-se ao pé de uma pedra, de dores atormentado, e ali ele seria depressa por Deus chamado. O imperador Carlos Magno de nada disto sabia. O traidor Galalão com ele se divertia, jogando o jogo das tábuas, em riso se desfazia. O rei Macírio, com medo que Carlos Magno chegasse, junto com seu exército para daquilo vingasse, partiu para Saragoça, onde pôde ocultar-se. Estando Rodão ferido, já no último da vida,
Das mortes dos seus amigos, sua alma estava sentida, sentia mais do que da sua, que estava a ser concluída. Consolava-se em morrer na santa fé de Jesus, que por nós ele morreu, crucificado na cruz, e pedia ao Criador que lhe mostrasse uma luz. Tinha pena de morrer só na última hora, num monte desamparado dos seus amigos de outrora. Carlos Magnus, o seu tio, onde é que estava agora? Dava infinitas graças a Deus nosso Criador, pois um dia antes disso ele se sacramentou, pois era este o costume dos pares e do imperador. Pedia perdão a Jesus, dizendo: Pai amoroso, perdoai os meus pecados, dai-me o eterno repouso, guiai-me para vosso reino, meu Jesus Rei poderoso. Começou logo a dizer: Senhor Deus meu Criador, Filho da Mãe gloriosa, vós sabeis meu Redentor, de todos os meus pecados perdoai-me, ó Senhor. Assim te peço, ó meu Deus, que meus erros e pecados sejam por ti, ó meu Pai, todos eles perdoados, para que tu me coloques entre os bem-aventurados. Senhor, vede lá da glória, me dás arrependimento, que eu tenho em meus pecados já no último momento, desprezado neste bosque que encerra meu sofrimento. Vós, Senhor, sois poderoso, livrai-me da perdição. Me olhai como olhastes na cruz o bom ladrão. Perdoai-me dos pecados por vossa santa paixão. Se pôs a ver sua espada, por esta forma exclamou: Ó espada durindana, aço de grande valor, como tu em todo o mundo não existe superior. Grande esforço me davas quando estavas a meu lado, contigo muitos arneses eu tenho despedaçado, e os mais duros capacetes contigo eu tenho cortado. Contigo eu tenho morto grande número de traidor, nunca jamais me faltaste com teu exemplar valor, contigo tenho defendido a lei do meu Criador. Ó que temor e medo tinha os turcos de te ver, temiam os infiéis, não ousavam aparecer diante da minha pessoa para me contrafazer. Contigo eu tenho defendido a fé de meu Criador, a qual humilde peço por teu infinito valor, que te logra algum cristão seja teu possuidor. Disse tornando a falar com sua espada querida: grande dor e sentimento tenho eu desta partida, de deixar-te, ó minha espada, neste deserto perdida. E pegando a espada, apertou-a nos seus braços, dizendo: quero fazer-te aqui toda em pedaços, para que os turcos não causem aos cristãos embaraços. Então ali levantou-se, cheio de dor cruciante, e pegando na espada, dando 2 passos avantes, dando com ela na pedra, mas o aço era constante. Fez na pedra grande estrago, sem o menor resultado, pois a espada durindana era de um aço temperado, não teve o mínimo perigo, nem seu gume foi cortado. Vendo Rodão que era asneira, que a espada não quebrava, tomou a sua corneta para ver se avisava aos cristãos que pelos montes dos turcos se ocultavam. E tangendo 2 vezes com a força que lhe restava, e na segunda lhe abriram as feridas que lhe matava, e ficando tão prostrado que grande lástima causava. Então a 3ª vez ainda tocou Rodão, e Carlos Magnus ouviu, e bateu-lhe o coração, estava no jogo das tábuas, jogando com Galalão. Carlos Magnus conheceu que quem tocava era Rodão, e querendo-lhe acudir, mas lhe disse Galalão: Senhor, Rodão sem dúvida talvez ande em distração. Carlos Magno lhe deu crédito, recomeçou a jogar, com o traidor que com risos punha-se a disfarçar, contando que Carlos Magno não viesse desconfiar. E estando já Rodão no último da sua vida, chegou então Valdevinos com muitas lágrimas sentidas, abraçou-se com Rodão, era a última despedida. Rodão disse a Valdevinos, quase sem poder falar: busca-me um pouco d'água para esta sede acalmar, e depois, se houver tempo, procura então me tratar. Valdevinos saiu logo ver se água encontrava, e correndo todo o monte, nenhuma fonte achava, e para junto de Rodão, muito ligeiro voltava. Quando chegou encontrou Rodão já se ultimando, então pegou um cavalo e como quem ia voando, foi dar parte a Carlos Magnus que ainda estava jogando.
Logo chegou Triete, aonde estava Rodão, e querendo lhe falar, mas faltou-lhe animação, e caindo de joelho junto do seu capitão. Quando Rodão viu Triete, teve uma consolação, e perguntou a quem olha: não é este o Rodão, o teu fiel companheiro? Tende de mim compaixão. Não é este o que vencia os mais ferozes gigantes? Não é este que nas lutas e as batalhas avantes e defendia os cristãos dos turcos repugnantes? Não é este que nas batalhas dos mais ferozes inimigos vencia os traidores junto com seus amigos? É este o Rodão sem sorte, enfrentador do perigo. Não é este o que defendia a lei do nosso Criador e nenhum perigo temia em se tornar matador, em matar os que queriam ofender o imperador. É este o homem que não pode conhecer a aventura e só viu a negra sorte que lhe foi fatal e dura, e o fim da sua vida só foi repleta de agrura? Foi tanta a sua desgraça que não somente privou da companhia dos seus e do seu nobre senhor, agora na última hora a sorte lhe desprezou. Não são esses os braços que as grossas lanças quebravam? Não são estas as mãos que os mais fortes golpes davam? Que arneses e duros elmos tudo se espedaçavam? Tomando a espada disse: ó minha companheira, forte espada durindana, não nego, és a primeira, e abraçou-se com ela na sua hora derradeira. Triete, que presenciava o espetáculo lastimoso, ouvindo as lamentações, ficava mais pesaroso, não podia suster as lágrimas daquele ato penoso. Triete chegou para perto para desarmar Rodão, desabotoando a farda, mas fazia compaixão, então tornou a fechá-la com a maior precaução. Rodão, tornando a si, a Jesus pediu perdão, então pediu a Tietre que o ouvisse em confissão. Ele fez muito contrito de todo o seu coração. E pôs a mão na espada, olhando o céu, exclamou: Et in carne mea videco Deum, que diz: verei meu Salvador, Salvatorum meu, olhai-me meu Redentor. Pondo a mão sobre os olhos, disse com muito prazer: Et oculi compecti sunt, que diz: meus olhos hão de ver a Jesus meu Criador, com ele hei de morrer. Fazendo um supremo esforço, morreu o herói do mundo, o homem que em coragem não encontrou um segundo, deixando então Carlos Magno no negro sofrer profundo. Leitores, eu vou agora fazer outra descrição do arcebispo de Turpim, o qual viu uma visão, estando dizendo missa quando morria Rodão. Era o arcebispo de Turpim, um homem de santa vida, estando dizendo missa a Maria concebida, ouvi uma suave música e uma voz terna e querida. Eram os anjos que cantavam com muita satisfação, vinham mandados por Deus cumprir aquela missão, e da parte a Turpim, dizendo: morreu Rodão. O arcebispo Turpim, ao saber do ocorrido, correu a Carlos Magno, contou-lhe o que tinha ouvido. Os anjos anunciaram que Rodão tinha morrido. E estando nessa prática, Valdivinos então chegou, arrancando os cabelos, em vozes altas exclamou, dizendo: morreu Rodão, e para a penha apontou. E os outros cavalheiros que com ele tinham ido, tinham perecido todos, ele pois tinha saído, só com o duque Triete que haviam escapulido. O exército de Carlos Magno, sabendo do acontecimento, chorava como criança e com puro sentimento, se puseram a caminho com um profundo lamento. Carlos Magno foi o primeiro que chegou onde ele estava, vendo ali morto Rodão, em soluço se afogava, e prostrando-se por terra como quem se desmaiava. Tornando recomeçou a chorar e a dizer: Rodão, meu caro Rodão, fui eu quem te fiz morrer, em mandar-te para a guerra e não vi te socorrer. Ó meu amado sobrinho, braços que não se curvavam, semelhante a Macabeu, em proeza não te igualavam, honra de todo francês, homem que todos amavam. Quantas dores tu sofreste, tu me deixas nesta vida, eras o herói do mundo, em proezas desmedidas, era o defensor do mundo, de nossa mãe concebida. Eras o defensor de toda a humanidade, eras amparo dos cristãos, guia puro da verdade, coluna forte da igreja, alma de honestidade. Tu eras a alma mais nobre que o mundo já criou,
Guia dos desaventurados, tu era o defensor da santa lei de Jesus e da fé alentador. Ah, desgraçado de mim, que te trouxe a morrer nesses lugares selvagens e não vim te socorrer. Oh, quanto sofrer encerra no meu infeliz viver. Ó meu amado Rodão, se eu tivesse sabido do perigo em que te achavas, eu te tinha socorrido, embora que na batalha também tivesse morrido. Para mim seria glória eu morrer junto a teu lado, porém o fatal destino nos fez disso separado, deixou-me cheio de dores e de mágoa desolado. Ó meu nobre cavalheiro, tua morte deixou-me triste, para que hoje viver com dores que não resiste? Sem ti, meu caro Rodão, jamais a vida persiste. Triste assim o que farei? Ah, velho desconsolado, perdi o meu braço forte, fiquei tão desarmado. Talvez agora os turcos sejam de tudo vingados. Tu estás na santa glória, ó meu amigo Rodão, e me deixaste no abandono de tua separação, neste deferível mundo sem ter mais consolação. Eu ficarei cá na terra, que é o vale da tribulação, e tu ganhaste o céu, pois tinhas bom coração. Jesus te perdoará por sua santa paixão. Estão tristes os cristãos e Deus bastante gostoso, por ver-te na sua glória junto ao Pai poderoso. Tu receberás um trono junto a Jesus glorioso. A Deus peço com fervor por sua santa paixão, que te queira perdoar e dar-te a salvação, pois tu na terra cumpristes a tua santa missão. Os anjos rogam a Deus por tua felicidade, os mártires invocam em chame a divina majestade, para ele conceder-te a suprema eternidade. Vai que aqui ficarei, sofrendo a desilusão, nunca mais tenho descanso na minha tribulação, e tu vais para a glória eterna receber o galardão. Os dias que eu viver nesta miserável vida, gastarei-os em contínuo a chorar tua partida, talvez que breve também eu termine a minha vida. Carlos Magno, dizendo estas e outras muitas razões, que fazia penalizar todos os corações da gente só seu exército que estava em lamentações. Então logo uma barraca ele mandou levantar e fazer grandes fogueiras para a Rodão vigiar, e no outro dia cedinho o seu corpo embalsamar. Leitores, retrocedamos, vamos uma pausa fazer. Vou descansar um pouquinho para poder descrever outros acontecimentos, como todos hão de ver. Logo que chegou a manhã, era grande ansiedade de Carlos Magno e os outros, que com muita atividade foram correr todo o campo, era grande a mortandade. Então Carlos Magno disse, para melhor se vingar, que pegasse Galalão, num pau fosse amarrar, para no dia seguinte sua morte executar. Acharam o nobre Oliveiros numa árvore pendurado, dos dedos das mãos aos pés estava todo esfolado, com 12 lanças metidas no seu corpo inanimado. Logo então se renovou o choro e sentimento, Carlos Magno estava em grande desolamento, eram tristíssimas as cenas daquele acontecimento. Carlos Magno teve ali tanta lástima de Oliveiros, que fez juramento a Deus de matar o traiçoeiro, e dos reis de Saragoça ir atrás do paradeiro. Disse, embora que eu perca com os turcos a minha vida, estas mortes dos meus pares por força há de ser punida, hei de exterminá-los todos, juro a Virgem concebida. E logo o imperador soube onde eles estavam, na margem do rio Ebra, pois ali se acampavam. Carlos Magno seguiu para lá, todos dispostos avançavam. Pois logo seu pessoal, em ordem bem prevenido, foram de encontro aos turcos com talento desmedido, que mataram 7.000 e o resto foi ferido. Vendo o rei Carlos Magno que tinha muito pouca gente e não podia seguir com ela mais para a frente, voltou para Roncesvalles muito desconsoladamente. E logo o rei Carlos Magno a sua gente examinou, para saber da traição, Trieste então lhe falou, dizendo a Carlos Magno o que o turco lhe contou. Especialmente se soube quem fez a trágica traição. Trieste disse que foi o desalmado Galalão, e que não tendo escrúpulo fez pior que um vilão. Então o imperador ficou muito indignado, seu corpo tremia todo em olhar o desgraçado,
e às 10 horas da noite Galalão foi condenado. 4 ferozes cavalos Carlos Magno mandou buscar, e pegaram o Galalão e nele foram amarrar, em cada cavalo um membro, era para estraçalhar. Então os 4 cavalos partiram com ferocidade, e do infame Galalão cada um levou metade, era o fim do desgraçado que usou de falsidade. Depois que Carlos Magno deu cabo do traidor, foram juntar os mortos e ali mesmo sepultou, e o corpo de Rodão Carlos Magno embalsamou. O imperador fez levar logo o corpo de Rodão, com honra numas andilhas, à igreja de São Romão, para lá dizer uma missa em sua dedicação. Em cima da sepultura ele botou sua espada, a seus pés sua corneta, pois de Rodão era amada, e fez ali uma igreja em seu nome batizada. Em Bordeaux foi enterrado o grande nobre Oliveiros, guarda-boa rei de Frisa e mais outros cavalheiros, o grande Gugel de Danoas com todos seus companheiros. Em Arles foram enterrados Guarim, duque de Lorenda, Gui de Borgonha e Ricarte, pois todos sofreram a pena, foram os acontecimentos daquela horrorosa cena. Morreram todos os pares, assim neste sofrimento, rei Carlos Magno ficou consternado em sentimento, o imperador não esperava ser tão grande seu tormento. Sem mais agora peço a todos para desculpar a minha história sem arte para não a criticar, inspirações competentes onde quer que vá achar? Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com